Olá, eu me chamo Miriam Andrade e eu faço parte do grupo PET Farmácia Unifap. Bem, nesse vídeo eu venho trazer um resumo sobre os fármacos que atuam no sistema nervoso central, com ênfase no sistema dopaminérgico. Para a gente começar a entender como é que funcionam os fármacos, a gente precisa primeiro entender a fisiopatologia das doenças e como é que ocorre essa neurotransmissão. Bem, a gente entende que o fármaco, para ele conseguir tratar uma doença no sistema nervoso central, ele precisa primeiramente atravessar a barreira hematocefálica e chegar até o sistema. E sabemos também que o neurônio ele se comunica com outro neurônio a partir de substâncias chamadas de neurotransmissores. Bem, a grande parte das doenças do sistema nervoso central vai envolver ou a falta ou excesso, sendo assim a concentração desses neurotransmissores. Dessa forma, os fármacos que atuam no sistema nervoso central, eles visam regular a concentração desses neurotransmissores para ter então a sua função terapêutica. Bem, aqui na imagem a gente consegue observar uma fenda sináptica e a gente entende que as sinapses, elas são essas regiões ricas em neurotransmissores. Dessa forma, é enviada uma resposta elétrica de um neurônio pré-sináptico e essa resposta elétrica ela vai promover a entrada de cálcio dentro dessa célula. E esse cálcio ele vai mobilizar vesículas de neurotransmissores, as quais então irão ficar na fenda sináptica e se ligarão ao neurônio pós-sináptico. E eles vão se ligar então a receptores, podem ser eles proteínas G ou também canais iônicos. Esses canais iônicos, eles permitem a entrada de íons negativos também, como o cloro. E quando o cloro ele é captado, a transmissão ela é cessada, porque o cloro ele aumenta as cargas negativas, causando então uma hiperpolarização no neurônio pós-sináptico. Mas caso, como aqui na imagem está representada, a gente possua uma substância de carga positiva, como cálcio, a mesma ela irá então despolarizar esse neurônio e também gerar um potencial elétrico para o próximo neurônio. Então, entendido isso, os medicamentos eles vão atuar ou na quantidade de neurotransmissores que estão presentes nessa fenda sináptica, ou nos receptores, né, que fazem a ação no neurônio pós-sináptico, nesses receptores que recebem esses neurotransmissores, ou também na síntese de novos neurotransmissores. Bem, dentro do sistema nervoso central, nós temos os subsistemas. Hoje nós vamos falar especificamente do sistema dopaminérgico, mas existem outros que também falarei em outros vídeos, que é o sistema colinérgico, o histaminérgico, o serotoninérgico, o adrenérgico, o glutamatérgico e o GABAérgico. Sendo assim, para a gente conseguir entender sobre o sistema dopaminérgico, nós temos duas principais doenças que envolvem esse sistema. São as psicoses e o Parkinson. As psicoses, elas são causadas por um pico, ou seja, pelo excesso de dopamina. Porém, nós temos dois sintomas diferentes para essas psicoses, que são os sintomas positivos e negativos. E qual é a diferença entre os dois? Os sintomas positivos, eles são causados pelo excesso de pico de dopamina nos neurotransmissores, o que vai causar, então, um sintoma de esquizofrenia. Ou seja, tu tem um excesso muito grande, tu tem vários picos, o que vai causar esses sintomas positivos. Já os sintomas negativos, eles são flutuações, são mais flutuações, né, instabilidades dessa dopamina na fenda sináptica, o que vai causar, então, sintomas como reclusão social e embotamento social, que é quando a pessoa ela se recusa a falar, ela fica mais reclusa. Sendo assim, sobre os fármacos, nós temos a classe dos antipsicóticos e nós temos dois principais, que são os antipsicóticos típicos
típicos e os antipsicóticos atípicos. E qual a diferença entre os dois? Bem, os antipsicóticos típicos, eles vão atuar antagonizando os receptores de dopamina, ou seja, eles vão bloquear a ação da dopamina. E eles vão tratar principalmente os sintomas positivos da doença e da psicose, ou seja, é necessário diminuir o efeito da dopamina, visto que ela está em excesso. Os principais que a gente tem, os mais conhecidos, são o haloperidol e a clorpromazina, mas também existe a flufenazina e a tioridazina, que também são utilizados. Porém, é importante lembrar que como esses antipsicóticos típicos vão antagonizar os receptores de dopamina, ou seja, eles vão bloquear a dopamina, vai ocorrer essa diminuição desse neurotransmissor na fenda sináptica, o que pode causar efeitos adversos com sintomas parkinsonianos. Já os antipsicóticos atípicos, qual é a diferença deles? Eles também vão fazer essa antagonização da dopamina, porém, eles também vão atuar na serotonina. E o que a serotonina tem a ver com essa doença? Bem, no caso da psicose, como a gente quer que não tenha os sintomas de parkinsonianos nessa pessoa, então a gente precisa achar um meio de conseguir liberar dopamina na fenda a qual existe motricidade. Porque se a gente bloquear toda a dopamina presente, vai ficar faltando nos lugares que são necessários, né? Para poder fazer a motricidade, o movimento. Então, quando a serotonina ela atua sobre o receptor 5-HT2, ela vai bloquear a liberação de dopamina na região do movimento, ou seja, quando é bloqueada, a ação desse receptor ela vai possibilitar que a dopamina seja liberada na região do movimento. Sendo assim, essa classe não causa efeitos adversos motores. Porém, ela pode causar efeitos adversos sanguíneos e também o ganho de peso. As principais são a quetiapina, a mais utilizada, mas existem outras também, como a risperidona, a olanzapina, a clozapina, a ziprasidona e o aripiprazol. Agora falando sobre a outra patologia que ocorre por conta também de uma disfunção da dopamina, que é o Parkinson. Porém, diferente das psicoses, o Parkinson ele é causado por uma falta de dopamina, como eu havia dito antes, né? Então, a falta de dopamina, ela pode causar ou sintomas parkinsonianos ou a doença do Parkinson em si, certo? Então, como é que ela ocorre? O Parkinson ele é gerado principalmente por conta da destruição dos neurônios dopaminérgicos, e quem é que faz essa destruição é a proteína alfa-sinucleína. Então, dessa forma, a gente irá usar fármacos que irão efetuar uma ação para aumentar a concentração da dopamina, o que é diferente. Para a gente conseguir entender melhor, a gente consegue observar que a dopamina ela é produzida dentro do cérebro a partir da tirosina, que ela é um aminoácido. E uma vez sintetizada, ela vai atuar como um neurotransmissor no próprio cérebro, certo? Porém, a barreira hematoencefálica, ela vai fazer essa regulação de substâncias químicas, sendo que ela permite a entrada da tirosina, porém não da dopamina, ou seja, a gente tem um precursor da dopamina presente na barreira hematoencefálica, mas não da própria dopamina em si. Então, dessa forma, no nosso tratado terapêutico, a gente vai utilizar a levodopa, que ela é uma estrutura precursora da dopamina e que também atravessa a barreira hematoencefálica. Porém, a gente entende também que a levodopa ela é degradada na periferia do sistema nervoso central por enzimas como a COMT e a dopa descarboxilase. E dessa forma, para melhorar a estratégia terapêutica, pode-se usar a carbidopa, que é muito conhecida, né? Ou a
a benserazida, que também é utilizada. Esses dois, eles vão inibir a dopa descarboxilase, ou seja, não vai ocorrer essa destruição da levodopa na parte da periferia do sistema nervoso central. O que pode ajudar também é a tolcapana e a entacapona, que ela vai inibir a CONT, que é outra enzima que também degrada, e também existe os inibidores da MAO. Esses inibidores da MAO, eles vão fazer... o que essas enzimas fazem, né? Esses inibidores da MAO. A enzima MAO, ela vai degradar a dopamina no sistema nervoso central, e só que lá no cérebro mesmo. Então, enquanto a CONT e a dopa descarboxilase fazem essa destruição no sistema nervoso na parte da periferia, a MAO ela consegue destruir no sistema nervoso central. Então a gente precisa salvar essa levodopa, né? Manter ela íntegra. E aí então a gente faz, junto com a estratégia terapêutica da utilização da levodopa, a gente utiliza também esses outros fármacos, como a carbidopa ou a tolcapana, para fazer essa inibição da degradação dessa substância. Os inibidores da MAO também são utilizados, como a selegilina, né, que vai inibir essa degradação da dopamina no sistema nervoso central. E bem, o aumento da dopamina ele vai causar efeitos positivos de psicose e efeitos cardiovasculares também, visto que a levodopa ela é uma catecolamina e ela também pode atuar em receptores adrenérgicos, causando aumento da pressão arterial e batimentos cardíacos. Então ela tem, né, esse principal efeito adverso. Bem, falando sobre as outras alternativas que a gente tem, aqui eu quis trazer de uma maneira mais sintetizada, que existem também os inibidores da recaptação da dopamina, que é utilizada como a amantadina. Existem também os agonistas de receptores da dopamina, ou seja, eles vão ajudar a produzir essa dopamina, que são as ergolinas e as não ergolinas. E aí dentro delas nós temos a cabergolina, a pergolina e a bromocriptina. Já não as não ergolinas, nós temos a rotigotina, o ropinirol e a apomorfina. E por último, nós temos os anticolinérgicos. Por que é utilizado anticolinérgicos, né? Porque muitos vão diminuir os efeitos da acetilcolina, que também é um neurotransmissor que aumenta os tremores. Então, é utilizado como ação terapêutica, porém ele é contraindicado para pacientes que podem evoluir para Parkinson colinérgico, porque também é uma possibilidade, né? Que alguns pacientes eles conseguem evoluir para Parkinson colinérgico, que consegue afetar essa parte do cérebro. E é utilizado, então, principalmente o biperideno, né, que ele é o mais famoso de todos. Bem, gente, eu tentei trazer de uma forma bem sintetizada essa parte do sistema dopaminérgico para vocês. Espero vê-los em breve. E é isso, muito obrigada.